Pessoal, bom dia, tudo bem? Conseguem ouvir, ver a tela? Sim, bom dia. Bom dia. Tem alguns barulhos aqui de obra, então, por favor, peço que desconsiderem aí. Então, vamos aí ao início da aula. Exercício anterior, que é o exercício para casa. Dei uma olhadinha lá ontem. Vi que uma pessoa subiu, se não me engano, foi o Marco. Pessoal, vocês têm dúvida? Acho que agora é a hora de perguntar. Essa parte de variáveis, de função, que a gente vai ver hoje também sobre entender um laço de repetição, é bem importante para vocês. Principalmente agora que vocês vão mais à frente seguir com o C.
Se alguém mandar alguma coisa no chat, vocês podem me falar, que eu não tô Eu vendo. aviso. Eu aviso, pode deixar. É certinho. O exercício anterior que a gente passou para casa era desenvolver um código utilizando a instrução aprenda para ensinar o Superlogo, uma função para desenhar um retângulo com base e altura definidos por variáveis, ou seja, a gente ia fazer ele dependendo das variáveis e o próprio usuário, né? A gente mesmo, quando quisesse utilizar, a gente poderia definir o tamanho desse retângulo. Então, a gente não precisaria fixar. Eu coloquei aqui até uma dica aqui, que seria o que teria que ter de variáveis, né? Então, aqui a gente teria que ter a instrução do aprenda. A gente vai ensinar ele a fazer um retângulo. Então, a gente nomeia o nome dessa função como retângulo e passa como parâmetro uma variável com o nome de altura, uma variável com o nome de base. E lá dentro da nossa aplicação do retângulo, a gente ensina ele a usar esses valores que o usuário está passando, de altura e base. Então, aqui a gente tem uma das soluções possíveis, né? Existem mais de uma, mas de uma forma bem sucinta, dentro do que a gente já estava aprendendo de quadrado, e até de um retângulo mesmo com medidas fixas, é mais ou menos a mesma ideia. Então, a instrução do aprenda, só que agora 2 pontos altura, 2 pontos base. Lembra que o operador ponto, a gente aprendeu na aula passada, o operador ponto é para acessar o valor dessa variável. Então, numa declaração de uma função, a gente passa o valor da variável. Então, 2 pontos altura, 2 pontos base. E aqui dentro do nosso bloco de repetição, aqui no repita, eu vou repetir 2 vezes para frente. Qual quantidade de casas que eu vou andar para frente? A quantidade da altura. Minha tartaruga, ela inicia já olhando para cima. Concordam? É a posição de 0 graus dela. Então, eu vou caminhar o valor da altura que eu passei aqui. Então, 2 pontos altura. Vou virar à direita e vou andar para frente, novamente, o tamanho da base que eu passei aqui. Que eu já vou ter virado 90 graus, então vou estar caminhando para a direita. Viro à direita novamente, vou estar olhando para baixo, e aí executo novamente esse passo através desse laço de repetição que a gente já aprendeu, que é o repita, ok? Então, vou estar fazendo aqui para vocês, só para vocês verem como funciona, como vocês poderiam ter testado também, quem não conseguiu. Então, vamos lá. Aprenda retângulo. Tá? De instrução errada. Só um segundo. A gente pode editar aqui também. Só vou fazer o seguinte, eu vou apagar. Lá, deixa eu restaurar a janela de comandos. Ó, aprenda retângulo. Eu vou passar uma altura, né? Foi o nome da variável que eu dei aqui. Uma altura e uma base. Nessa ordem. A gente vai fazer repita 2 vezes. Para frente, 2 pontos. Altura. Para direita, 90. Para frente, base. Para direita, 90. Isso. Finalizar a instrução. Agora a gente tem retângulo. E observem que se a gente só chamar retângulo,
ele diz que não aceita esse tipo de parâmetro ou não há parâmetros suficientes. Nesse caso, não há parâmetros suficientes. Na nossa declaração, a gente disse que a gente ia passar um valor para a altura, então espaço é um valor numérico, espaço outro valor numérico, sendo o primeiro valor numérico referente à altura e o segundo valor numérico referente à base. Então, eu obrigatoriamente tenho que passar dois valores numéricos, sendo sempre, já que eu declarei, o primeiro será a altura e o segundo será a base. Então, por exemplo, eu vou fazer esse retângulo aqui. Observem para a minha declaração, para o que eu nomeei de altura e o que eu nomeei de base, o valor de 100 está realmente na altura, já que a tartaruga estava olhando para cima, e a base tem 30. Essa é uma solução com repita, teria como resolver esse problema sem esse laço de repetição, a instrução ia ficar, o bloco ia ficar maior, mas teria como. Então, isso aqui é para vocês exercitarem o uso de variáveis, então, conseguir perceber como seria uma variável dentro do laço da repita, como seria utilizar a variável para tornar as coisas flexíveis, não fixas, né? Não tenho interesse em desenhar um retângulo sempre do mesmo tamanho. Eu posso variar ele. E a gente consegue programar uma coisa variável assim. Eu pulei demais. Tá, agora a gente vai aprender comandinhos novos. Eu vou chamar... O Roberto já tá chamado? Já. Beleza. Quer seguir com a apresentação? Pode ser? Vou mutar meu mic aqui. Quando você quiser que eu pare de apresentar para você apresentar sua tela, você me avisa. Tá. Bom dia, pessoal. Vamos começar agora a aula sobre agora novos comandos. O primeiro deles vai ser o rótulo e o segundo vai ser o espere. O rótulo ele funciona da seguinte maneira: ele imprime em tela caracteres, podendo ser eles letras ou números. E o espere ele provoca uma pausa definida pelo usuário. Pode tirar a tua tela agora, Gabriel. Então, como dito anteriormente, o comando rótulo ele funciona da seguinte maneira: você coloca entre colchetes aqui o que você quer imprimir em tela, podendo ser texto ou um número, ou até mesmo os dois. Vou fazer um exemplo aqui. Vou colocar o nome da UFSC. Você coloca o comando e aqui dentro o que você quer que ele escreva. Usinada para frente, colocar mais uma palavra embaixo. Vou fazer um exemplo com número agora. Podemos ver que tanto letras quanto um número ele consegue imprimir.
ele também consegue imprimir os dois juntos. Para fazer um exercício mais completo, vamos escrever em tela um nome completo, a idade e a profissão que exerce. Vamos relembrar alguns comandos, então vamos mudar a cor em cada frase. Usar o lápis para a direita 90. Vai ser o nome. Vamos mudar a cor indo em formatar. Cor, lápis, vermelho. Virar tartaruga 90 graus. Essa parte agora vai ser a idade. Vamos mudar a cor novamente, indo em formatar. Cor, lápis. Vamos escolher a cor azul. Virar tartaruga. Aqui é profissão agora. Foi um exercício simples. Também podemos combinar com figuras geométricas. Por exemplo, vamos começar com um retângulo. Para a direita 90 graus. Rótulo. E retângulo. Vamos mudar a cor. Vamos virar a tartaruga 180 graus. Uma duzinada. Para não digitar, não aparecer em tela. Direita 90. Agora vamos começar a fazer o retângulo. Usaremos o comando use lápis. Para frente 125. Para a direita 90. Para frente 45. Para a direita 90. Para frente 125. Para a direita 90. Para frente 45. Aqui está feito o retângulo. Também podemos fazer com outras figuras. Vamos fazer uma circunferência. Repita 360 vezes. Para frente 1. Para a direita 1. Vamos mudar a cor. Direito 90. Rótulo. Circunferência. Agora vamos fazer como octágono. Repita 8 vezes. Para frente 100. Para a direita 360 vezes, que é a quantidade de graus, dividido pela quantidade de lados.
Usinado para não digitar em tela. Para a direita 90. Frente 100. Para a esquerda 90. Rótulo. Lembrando que esse comando de figura já foi apresentado anteriormente. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários ali. O próximo comando é o comando espere, utilizado junto a um laço de repetição, onde iremos digitar dentro do colchete, junto com o tempo desejado. Irei demonstrar sua funcionalidade em uma figura geométrica já conhecida, feita anteriormente. Vou usar o comando use lápis. Repita 4 vezes, na frente 100. Aqui é onde vamos escrever o comando. Espere e a quantidade do tempo. Vou colocar 40. Para a direita 90 e espere 40 também. Agora note a velocidade que a tartaruga vai fazer no caminho. Veja que ela espera um pouco. Ó. Vamos variar o tempo e perceber a diferença. Até 4 vezes. Para frente 100. Espere 40. Para direito 90. E ao contrário do exemplo anterior, vamos dobrar aquele tempo. Espere 80. Veja que nas arestas ele vai demorar um pouquinho mais, devido ao tempo ser o dobro da primeira parte. Podemos continuar fazendo as figuras geométricas, como estávamos fazendo com o rótulo, e usando o espere. Por exemplo, vamos fazer o hexágono. À direita 90 graus. Repita 7 vezes. Para frente 100. Espere 40. Para a direita. Pode quantidade de graus dividido pelos lados. Espere 60. Esse comando é bem útil caso tenha alguma dúvida nas medidas de angulação. Assim você consegue ver certinho onde que vai, bem devagar, podendo ter uma análise melhor, mais precisa. Teremos o comando usinado. Para a direita 90 graus. Frente 90. Para a esquerda 90. Vamos mudar a cor. Rótulo. Hexágono. Sobre as funções era isso. Alguém tem alguma dúvida? Acho que não, Roberto. Não? Então é isso. Gabriel quer apresentar mais alguma coisa? Acho que o Gabriel vai fazer um exercício agora com o pessoal. Isso, vou apresentar um pouquinho ali, voltar ali.
ensinar um pouquinho mais de teoria. Pode parar de apresentar sua tela, tá ótimo. Só me dê um segundo. Deixa eu abrir a apresentação aqui. Essa será a janela do Superlogo. Ok. Tá bem, pessoal. Digam se vem a apresentação. Ok. Só que tá dando retorno do áudio. Não, agora melhorou. Melhorou? Acho que deve ser algum bug do Meet. Você não está com dois aparelhos ligados, né, na reunião? Não. Só um mesmo. O retorno parou do áudio? Parou. Parou? Ah, não, perfeito. Tá bem, pessoal. Agora eu quero rememorar algumas coisas que a gente conversou na aula passada, dessa parte mais da teoria. Voltar ao que é uma estrutura de repetição. Eu já tinha dito para vocês, a gente conversou ao longo disso aí. Antes mesmo de passar variáveis, a gente já tinha usado o repita, então antes mesmo de eu apresentar esse tópico para vocês, vocês já tinham visto, já tinham utilizado o bloco de instrução repita. E hoje eu resolvi trazer a definição para vocês, que vai ser muito importante, principalmente agora que vocês vão passar para C, e mesmo que vocês passem para outras linguagens, todas elas vocês vão se deparar muito provavelmente com estruturas de repetição. Não vai ter um repita lá, mas vai ter um outro nome, provavelmente vai ter mais de um, mas em síntese, eles fazem, em teoria, a mesma coisa. Então, uma estrutura de repetição ou um laço de repetição, ele é utilizado para executar repetidamente uma instrução ou um bloco de instruções. O que quer dizer? Pode ser apenas uma instrução, mais para frente já mostro para vocês, ou pode ser mais de uma instrução, um bloco de instruções, então N instruções. Enquanto essa repetição ela acontece enquanto uma determinada condição estiver sendo satisfeita. Então, no nosso repita ali, a gente tem a repetição, a gente define enquanto usuário a condição que vai ser satisfeita. Então, por exemplo, quando a gente passa o número 4 ali para desenhar um quadrado, que a gente quer que o repita seja um laço que faça alguma coisa 4 vezes, as coisas que a gente indicar ali dentro do bloco, toda vez que a gente insere o número 4 lá, a gente está definindo uma condição. Internamente, dentro da programação de como funciona aquele repita, provavelmente ele está programado com uma variável contadora. Essa variável contadora, ela inicia ali com o número 1, que seria o mínimo de vezes que ele repetiria. Então, uma vez. Essa variável, toda vez que a gente executa o bloco todo, executa todos os comandos que a gente colocou lá dentro, no final ela é somada. E aí, quando ela vai entrar, deixa eu até passar para a próxima tela, que o exemplo do comando repita, um laço de repetição, né? As instruções, esse código eu tinha passado para vocês na aula passada, vou voltar nele para explicar. Toda vez que ele executa as instruções, ele vai lá e soma mais um no contador. Então, se o contador iniciou em 1, agora ele é 2. Então, ele vai verificar sempre no início do meu repita se esse número 2 ele ainda está satisfazendo os números de repetição que nós, usuários, informamos. No caso de um quadrado, 4, mas isso aqui somos nós que definimos com a instrução repita. Ok? A gente passa lá como uma variável e ele armazena em números de repetição, por exemplo, para verificar com o contador. Nesse caso, 2 não é menor ou igual a 4, então ele faz mais uma vez, volta, vai ser 3,
assim até ser 4, 4 ainda vai entrar, ele tem que repetir 4 vezes, então 1, 2, 3, 4, 4 vezes, e aqui no final ele vai ser somado de novo, vai ficar com o valor 5. Quando ele voltar aqui, 5 não é menor ou igual a 4. Então ele sai desse bloco que a gente estava num loop, né, de repetição, e continua a aplicação, ok? Então aqui embaixo eu coloquei um avisozinho, é uma coisa que vocês vão usar mais para frente, vão ver mais para frente. Provavelmente vão programar algum laço utilizando isso, que são as variáveis contadoras. Então, é comum a utilização de variáveis contadoras para definir uma condição de parada ao laço de repetição. Nesse caso do laço do repita, o contador aqui nesse exemplo é nossa variável contadora, ok? O nome é bem sugestivo, mas é para ser assim mesmo, a título de exemplo. Então, nesse exercício, a variável contador está limitando a condição do comando repita. Então, tipo, observe que esse número do contador aqui, esse número de repetições, na verdade, que o usuário passa, ele fosse infinito. A gente ia ficar sempre nesse loop, a gente nunca ia sair desse loop do programa. Então, eu quero executar um exemplo aqui com vocês no Superlogo, para vocês conseguirem perceber isso antes de finalizar a aula. Hoje não vai ter exercício para casa, porque é a última aula, mas isso aqui é muito importante para vocês, já que vocês vão seguir aí com outras linguagens na vida. Então, eu vou executar um exemplo aqui. Primeiro, eu vou voltar ali na nosso aprendizado da aula passada, então eu vou criar uma variável. Essa variável tem o nome de contador, e eu vou iniciar ela com o número 1, ok? Então, como que eu verifico se essa variável realmente foi inicializada com o número 1? Eu escrevo o valor que está na variável contador. Então, ele retornou aqui, realmente está com o número 1. Para vocês conseguirem ter uma noção mais visual, eu vou criar um laço de repetição de 50 vezes. Para que ele repita 50 vezes. Ele vai andar para frente. Vocês já vão entender o que eu estou fazendo. Vocês conseguem ler minha janela de comandos? Sim, tá bem tranquilo. Tá bem, ok. Então tá. Eu vou repetir 50 vezes para frente. Aí eu vou, para definir o valor de quantos passos eu vou andar para frente, eu vou acessar o valor de contador e vou multiplicar por 10. Contador agora, nesse primeiro laço, ele vai ser 1. Então, 1 vezes 10, a gente vai andar para frente 10 valores, ok? 10 casinhas. Vocês aprenderam o comando espere com o Roberto. Então, eu vou usar o espere aqui para a gente conseguir ver visualmente, porque senão ele vai fazer isso tão rápido, porque o tempo do computador não é nosso tempo. O tempo do computador ele é muito mais rápido. Então, ele vai fazer esse laço de 50 vezes numa velocidade que a gente não vai conseguir enxergar o que está acontecendo. Apesar de ser a mesma coisa, a gente utilizando o comando espere, toda vez que ele lê esse comando, ele vai dar uma pausa. Esse argumento de 50 aqui, ele é em centisegundos, ou seja, é 1 sobre 100 segundos, ou seja, é uma centésima parte de um segundo. Quando a gente coloca aqui 50, a gente está definindo 50 centisegundos. Pra vocês terem uma ideia, se aqui fosse 100, a gente ia ter 1 segundo. Então, 50, 100 segundos, a gente vai ter meio segundo. E aí eu vou escrever aqui na nossa janela de comando, para a gente conseguir ver o que está acontecendo, exatamente o valor que eu estou andando nesse ciclo, o valor de casas, ok?
Então, nesse caso, eu vou falar para ele, escreva o contador vezes 10, que é o valor que a gente está andando para frente. E aqui no final, essa parte ela é bem importante. Só que eu vou alterar o valor do meu contador. Então, a cada ciclo, eu quero que ele seja incrementado com mais um. Eu poderia incrementar sempre com mais dois, ficar sempre em números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9. Se eu iniciasse meu contador com zero, eu poderia sempre variar em números pares, então, somando mais dois sempre, né, em vez de mais um. Então, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Então, isso, provavelmente, quando vocês estiverem aprendendo programação mais para frente, vocês vão lembrar que eu falei disso, porque é muito utilizado, principalmente para abstração, para entender e aprender uma linguagem nova desde o básico, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui? No finalzinho, eu estou fazendo aquele comando de incremento na variável contadora. Atribua a variável contador o valor que está agora em contador, ou seja, aqui no primeiro laço a gente vai ter 1, a gente acessa o valor do contador, que ainda não foi alterado, e soma mais um. E salva isso, altera o valor de contador. Então, o contador antes tinha 1, eu vou somar com mais um e vou sobrescrever ao conteúdo que está escrito em contador. Então, tinha 1, agora vai ter 2. E assim sucessivamente. Então, com esse exemplo, é para a gente conseguir visualizar ali de forma gráfica isso acontecendo. Então, deixa eu só adaptar o tamanho dessa janela para vocês verem. Então, vamos lá, ó. Primeiro ele desenhou 10, virou à direita, depois 20, 30, e aqui a gente tem os valores dos lados, ok? Então, se tiver certo, como eu fiz um laço aqui com 50 repetições, e meu contador vai virar de 1 a 50, o último valor de casa é para a gente ter 500. Então, vocês conseguem ver a tartaruga desenhando. Pronto, a gente, ó, esse último lado que ela desenhou tem 500. E por que tem 500? Porque a gente variou aqui na nossa instrução o contador de 1 a 50. Quando a gente, como usuário, passou esse 50 aqui, o laço de repetição ele salva esse valor e varia um próprio contador dentro dele para ele conseguir controlar, né, essas repetições até ele chegar no valor que a gente passa. Então, lá dentro da programação daquilo, a gente tem uma limitação baseada nesse valor que a gente, enquanto usuário, a gente passa, como eu mostrei no exemplo. Mais para frente, vocês vão se deparar aí com laços de repetição em C mesmo. Vocês vão ver. É uma abstração parecida, vocês vão ver, vão ter outros nomes, vão ter outras formas de apresentar. Vai ter mais de um tipo de laço de repetição, a gente vai ter o uso também específico de determinada condição. Então, lá em C, vocês vão ver provavelmente o for, o while, do while, e aí vocês vão se lembrar dessa explicaçãozinha aqui, que é a base para entender um laço de repetição. Então, com isso, pessoal, a gente acaba nosso conteúdo do curso do Superlogo. Queria deixar meu muito obrigado em nome da equipe também. E eu quero deixar esse período agora para dúvidas. Esses últimos conteúdos foram conteúdos mais densos. Esse código aqui que eu executei, vocês conseguiram perceber a parte visual, mas às vezes aqui, pela rapidez e pela complexidade do conteúdo, vocês não entenderam o que exatamente estava dentro desse repita. Então, eu vou estar upando junto com a apresentação da aula de hoje. Vai ficar lá disponível para vocês olharem, para vocês testarem. Vocês podem alterar esses parâmetros aqui para ver como se comporta. Mas, antes de eu finalizar a aula, eu quero mostrar para vocês
é que aqui, dentro desse bloco, vou até jogar ele aqui para baixo, cada espaço desse pode ser visto como uma linha. Então, cada instrução, né? Então, só para talvez ajudar vocês a visualizarem que aqui no Superlogo a gente escreve tudo, espaço, faz o comando que a gente quer, espaço, mas só porque ele não tem um espaço grande ali para a gente programar. Mas, no fim, tudo que está entre esse abre chaves e esse fecha chaves são comandos, então pode ser uma instrução ou um bloco de instruções, ou seja, N instruções. Nesse caso, são 1, 2, 3, 4, 5 instruções. Ok? Então, é uma forma de abstrair isso aqui também, vocês verem por linha. Isso pode facilitar para visualizar. Então, primeiro ele anda para frente, depois ele vira à direita, depois ele dá uma pausa no nosso sistema para a gente ver o que está acontecendo não tão rápido, então com a pausa de meio segundo. A gente escreve ali na nossa janela de comandos o valor do lado que a gente andou para frente, para a gente conseguir visualizar ali, ter um retorno do valor que a gente está andando, e a gente soma o contador, ok? Então, é uma forma de ver isso aqui também. Então, era isso de conteúdo. Eu vou deixar aberto para dúvidas, perguntas. Podem ficar à vontade aí. E já deixo o nosso muito obrigado aí pela participação no curso essas 4 semanas. A gente aprendeu muito aí nessa nossa primeira vez sendo professores. E espero que a gente tenha conseguido trazer algum aprendizado para vocês. De maneira geral, eu acho que... Perdão, Kátia, você quer falar? Não, eu vou falar, mas pode falar primeiro. Não, eu só queria finalizar mesmo, agradecendo o pessoal pela participação e tal. Agradecendo a Kátia, a Gilmara, o Sakelli, né? O pessoal convidou a gente para vir fazer esse curso justamente para fazer essa inicialização de vocês na programação, né? Nós, como alunos da engenharia, a gente às vezes chega na faculdade e toma um baque porque a gente não teve esse contato mais lúdico com a programação, então fica um pouco mais difícil de entender. Por isso a gente quis trazer esse software, né, o Superlogo, porque ele demonstra de uma maneira um pouco mais interativa, assim, o que você está realizando com os comandos que você dá para o programa. Mas, de uma maneira geral, o jeito que ele funciona é basicamente o jeito que as outras linguagens vão funcionar. Essa parte de repetição é muito importante, e agora principalmente em C, que vocês vão estar começando para mexer com Arduino. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, realmente perguntem, né? E se não tiverem, é isso, pessoal. A gente agradece e espero que vocês tenham gostado. Crianças, vocês têm alguma dúvida, aproveitem para perguntar agora. Agora é a hora de fazer perguntas. Esse conteúdo, ele não é muito difícil, mas ele também não é muito fácil, né? E ele é muito importante porque a gente vai ver agora à frente. Eu acho que, assim, nós só temos a agradecer a vocês, meninos e meninas da UFES, que tem mais gente do que o Gabriel e a Valquíria aqui, né? Vocês foram bem claros na hora de passar o conteúdo, explicaram muito bem. Vocês estão de parabéns pelo trabalho, ficou muito bom. Obrigada. Até porque, como eu disse, não é um conteúdo fácil, ainda mais para vocês falarem para adolescentes que não estão acostumados com essa linguagem. Então, assim, foi um trabalho muito bom. Os meninos, os alunos, eu e a Gilmara, semana passada, conversamos com o professor Sakelli, e ele combinou conosco que vai, ao final do curso, a universidade vai dar um certificado para vocês de participação nessa oficina tecnológica.
Ele não vai vir com o título Clube da Robótica, porque esse título pertence às escolas, né? Mas vocês vão ter uma certificação de participação na oficina tecnológica da UFSC. De algumas horas, o que conta para vocês que são do 7º, 8º ano, para depois, na hora que vão buscar um trabalho, alguma coisa assim, vocês já vão ter uma certificação para mostrar ali no currículo, é muito importante, que vai fazer um diferencial enorme para vocês. Contudo, para vocês ganharem a certificação, vocês vão ter que voltar desde a unidade 1 e revisar tudo o que vocês não fizeram. Porque tem gente que participou, fez tudo, está tudo com as atividades em dia, e tem gente que está com as atividades bastante pendente. E, infelizmente, a universidade e nós, a gente só vai dar o certificado para quem realmente participou. Tá bem? Gilmara, alguma coisa a acrescentar nesse sentido? Oi, não, Kátia, eu também gostaria de agradecer muito, né, pela disponibilidade de todo mundo. Eu acredito que as crianças puderam entender muito bem, e em relação ao que a Kátia falou, realmente, o certificado dessa primeira parte só vai ser emitido para as crianças que completaram todas as atividades, né? Então, a gente está toda semana ali dizendo, né, façam atividade, entreguem. Então, esse é o momento para que vocês possam aí, a última chance, né, para que vocês possam concluir e ganhar esse certificado. Os meninos da UFSC que não foram tirados do grupo do WhatsApp nossa, eles estão lá, e eu acredito que se vocês tiverem dúvida de conteúdo atrasados, eles ainda respondem para vocês, não é verdade? Sim, o pessoal pode perguntar lá que a gente responde sem problema nenhum. E eles são bem rápidos na hora de responder, eu fiquei bem feliz. Fala, Raquel. Perguntaram aqui no chat quando que a gente vai trabalhar com Arduino. Na semana que vem a gente já começa, a gente volta com a turma que estava, com o pessoal que estava antes, né, que a gente começou dando uma introdução sobre modelagem, depois um pouco de eletrônica, a gente deu essa pausa para falar sobre a programação, e semana que vem a gente volta com o Arduino. Aí a gente vai começar a fazer uns projetos no Arduino. Aí, como não tem o Arduino físico, a gente vai usar um simulador no Tinkercad daí. Até por isso, Raquel, é importante eles revisarem todo o conteúdo até a segunda-feira que vem, porque na terça a gente vai começar com programação, e os projetos são bem bacanas, bem legais, mas vocês vão levar um tempo para fazer, vão sentar e vão levar 1, 2 horas de um dia para fazer um projetinho. Isso. E para vocês entenderem o projetinho, vocês precisam passar por essa parte da programação que foi feita agora, para vocês entenderem bem como é que funciona o Arduino. Então, revisem bem o conteúdo, vejam o que ficou para trás, façam, para a gente conseguir avançar semana que vem, tá? Uhum, isso mesmo. Isso? Gilmara, meninos, querem fazer alguma coisa? É só isso mesmo. A gente agradece a oportunidade de estar aqui, e qualquer dúvida a gente está lá ainda no grupo do WhatsApp. Podem perguntar. A gente que agradece. Vocês fizeram um trabalho muito bom, parabéns. Obrigada. Eu só queria reforçar isso mesmo que você falou, Kátia, que é importante o pessoal que não teve tempo de dar uma olhada assim com calma, realmente ver, entender como funciona, porque isso que a gente ensinou não se aplica só para o Superlogo, né? De fato, é uma maneira geral que se aplica na próxima programação que eles vão aprender, na próxima linguagem. Na verdade, essa daí é Superlogo, é a linguagem em C, que a gente usa em 90% dos trabalhos que a gente faz de programação. É a linguagem mais conhecida que tem, né? A mais usada. Então, eles, em qualquer lugar de trabalho que eles vão, eles podem aplicar esse conhecimento, não só no Superlogo, tá? E o João colocou aqui que vai fazer, realmente, busquem fazer até segunda, porque senão depois, as semanas finais, vocês vão ficar com muita coisa, porque a atividade do Arduino, ela é muito legal, mas ela é muito detalhada.
Então, façam essa parte até segunda-feira para vocês estarem tranquilos a partir de terça, tá? Só com o Arduino. Gilmara, tu queria falar? Não, seria isso mesmo, Kátia. Então tá, eu acho que se os alunos não têm mais nada, se os meninos da UFSC não têm mais nada a dizer e as crianças não têm pergunta, a gente pode ir encerrando. Uhum. Certinho, pessoal. Obrigado. Foi um prazer. Até uma próxima aí. E em caso de dúvidas, a gente está lá no WhatsApp. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Até uma próxima.